Olá, pessoal. Começa mais um podcast Criminal Simples. Eu sou Augusto Rodrigues, estou aqui com meu colega Calil. Olá, pessoal. Então, hoje nos encontramos aqui para falar sobre um tema relacionado à lei de drogas. O Calil é advogado criminalista, ele tem essa atuação na lei de drogas e vamos comentar sobre a lei de 2006, que é a lei 11.343 de 2006. E aí, Calil, o que você pode colocar, assim, já adentrando o assunto, sobre essa lei de drogas? Pois é, a lei de 2006, ela veio aí como uma lei extremamente completa, né, a respeito desse tema aí das drogas. Ela traz uma série de artigos aí estabelecendo diversos órgãos para tratar a respeito da situação das drogas, tanto do usuário quanto de políticas de combate e conscientização. Mas a situação que mais pega, né, a situação que mais tem surtido efeito aí para a sociedade brasileira desde então, tem sido a questão criminal, né? A gente sabe hoje em dia aí que os principais casos criminais, o que mais se tem aí de condenações e encarceramento, é um dos crimes que mais encarcera atualmente no Brasil, né? E é uma situação que, enfim, tem sido amplamente debatida por muitos juristas e acho que é interessante a gente comentar a respeito desse tema. Certo. Tínhamos na década de 70, né, a antiga lei de drogas, né, fugiu o número da lei, mas acho que de 76. Principal mudança... Isso, mas acho que a principal mudança que a gente pode colocar em relação à lei de drogas é a questão até da abordagem do próprio usuário. Você até havia comentado numa outra conversa nossa que essa nova lei de drogas, né, de 2006, ela é bem completa, porque ela trata ali de vários aspectos procedimentais, a parte do próprio direito material ali nas penas, condutas. Você quer comentar alguma coisa a respeito agora? Pois é, antigamente no Brasil, né, a gente tinha aí a questão, já se existia a separação entre o usuário e o traficante, né? A gente teve aí algumas legislações mais antigas em que a lei penal tratava o usuário e o traficante da mesma forma, aplicava-se a mesma pena a qualquer envolvimento com situação com drogas. Daí, na lei anterior, a gente já tinha essa separação entre o usuário e o traficante, mas ainda se existia a previsão de uma pena privativa de liberdade para o usuário, né? E a lei 11.343 de 2006 trouxe essa mudança, né? Não existe mais a possibilidade de uma pena privativa de liberdade para o usuário. Então, essa foi uma alteração aí que a lei trouxe, mas apesar de não existir uma pena privativa de liberdade para o usuário, ainda se criminaliza o porte para uso pessoal, né? Então, assim, não quer dizer que houve uma descriminalização, e sim uma ideia de desencarceramento ali para a pessoa que tem algum tipo de problema com dependência de drogas ou eventualmente é flagrada portando drogas para o uso pessoal. Essa foi uma das grandes mudanças que essa lei trouxe. E aí, a lei, além de trazer algumas ideias ali de políticas para combater e para conscientizar a respeito do uso de drogas, também trouxe um novo processo, né? um novo rito processual aí sobre a lei de drogas para tratar crimes de envolvimento com tráfico de drogas, né? Que veio aí com essa lei, que é um rito que tem algumas peculiaridades diferentes do rito sumário e ordinário do processo penal. Uhum. Então, assim, resumindo para o nosso público, aspectos assim positivos e negativos dessa lei de drogas. Você poderia então destacar, se eu bem entendi, que teve não houve uma descriminalização do usuário, mas sim uma despenalização, e também ali toda uma questão procedimental, né, que a lei de drogas ela trouxe. Até a gente havia até numa outra conversa, você tinha até comentado, né, que ela é uma lei bem completa até. Isso. Essa lei começa a tratar efetivamente de crimes somente a partir do artigo 27, né?
Então, desde o primeiro artigo até o artigo 27 ali, ela estabelece diversos parâmetros sobre outros aspectos de envolvimento com a droga, né? Aí, a partir do artigo 27, que começa a se falar efetivamente em proibição, em crime, e aí tem essa perspectiva processual também, né, que traz um rito bem diferente aí. Não bem diferente, mas com algumas peculiaridades exclusivamente para o envolvimento com as drogas, né? Que a gente já até pode comentar. Uma outra coisa que eu também queria falar contigo é a diferença. Acho que o que a gente pode tomar já como ponto de partida é essa diferença entre o traficante e o usuário, né? A gente acabou de citar, claro, que o porte para consumo ele ainda é um crime, mas ele é despenalizado. Tem outras questões que a gente pode abordar, claro, de sanções ali aplicadas a esse usuário, né, que não encarceramento, essa ideia. Mas já como um ponto de partida, pela atuação como advogado que milita nessa questão da lei de drogas, como que o judiciário ou o poder público, a autoridade policial, na prática, acaba diferenciando esse usuário do traficante? Tá. Assim, de acordo com a lei de drogas, né, essa lei 11.343, para definir se aquela droga que foi encontrada, apreendida, enfim, para definir se aquela pessoa sim seria enquadrada como usuário ou como traficante, né, essa lei determina que o juiz deve observar alguns aspectos, né? Então, não existe um critério objetivo de separação ali, né? Como, por exemplo, uma quantidade, né? Não existe ali até tal quantidade será considerado usuário, ou até tal quantidade é permitido, e a partir de tal quantidade será considerado tráfico, ou até a partir de tal quantidade não será permitido. Isso não existe na nossa lei brasileira. O que a gente tem é a aplicação de critérios subjetivos em que a pessoa que está julgando ou a pessoa que está fazendo aquela abordagem precisa analisar todo o contexto. Então, segundo a lei, o juiz, para decidir se aquela droga se destinava ao uso, né, ao consumo pessoal ou ao tráfico, efetivamente, ao comércio, ele precisa analisar a quantidade e a natureza da droga apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu essa ação ou essa apreensão, em que foi encontrada essa droga ou a pessoa portando essa droga, e as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, né, da pessoa que estava com essa droga. Então, o que se tem aí é que você precisa ser analisado todo o contexto em que foi encontrada essa substância entorpecente, mas isso acaba ficando 100% subjetivo, né? Fica 100% aberto à interpretação, tanto do policial que está fazendo a abordagem, quanto do juiz que vai ter contato com o caso depois. E isso, de certa forma, é meio problemático, porque dependendo ali, muitas vezes um usuário pode acabar sendo mal interpretado e processado como se fosse traficante. Enfim, fica 100% aberto a até preconceitos já existentes da pessoa que está tendo contato com aquele caso no primeiro momento, né? Porque até uma frase que eu vi recentemente, né, que no direito, ainda mais no direito penal, a discricionariedade abre portas para o arbítrio, né? Então, você tem uma situação discricionária que a autoridade policial, ou mesmo a autoridade judicial, ela pode aplicar assim um enquadramento, vamos chamar assim, mais rigoroso, né? Uma situação que é um usuário, mas a depender da circunstância, por esses aspectos subjetivos, por essa discricionariedade do agente de Estado, você pode ter ali uma situação de arbítrio e até mesmo abrir portas ali para uma situação de não do direito penal do fato, mas sim o direito penal do autor, né? De certa pessoa, certo grupo social que você pode enquadrar numa situação mais gravosa, penalmente falando, e o que gera uma insegurança jurídica, de certa forma. Exatamente, até porque, de acordo com a própria lei, as circunstâncias sociais e pessoais e os antecedentes do agente devem ser levados em consideração, né?
Então, isso realmente torna a situação meio complicada ali. Você está penalizando de acordo com aquela pessoa e não de acordo com o fato efetivamente, né? Agora, eu acredito que essa diferenciação subjetiva e não objetiva entre o usuário e o traficante, ela veio principalmente pensando em você conseguir realmente punir o traficante, né? Porque, assim, quando você tem, por exemplo, o estabelecimento de um critério subjetivo, por exemplo, a quantidade, que é utilizada por alguns países, esse critério subjetivo, você encontra formas de burlar esse critério, né? Então, assim, se você estabelece uma determinada quantidade para cada droga, que será, a partir daquela determinada quantidade, proibida, ou a partir daquela determinada quantidade, será considerada tráfico, nada impede que o traficante comece a andar com menos quantidade, ou, enfim, coloque outras pessoas para vender, mais pessoas para vender com menor quantidade, para que não seja caracterizado o tráfico de drogas em si. Então, acredito que a ideia do legislador tenha sido mais ou menos nessa linha, né? Só que aí o problema é até que ponto compensa os danos que esse critério subjetivo está sendo gerado para que você efetivamente tente pegar o traficante. Atualmente a gente sabe aí que os danos pela má interpretação, né, de determinados usuários, determinados dependentes, ou até efetivamente de pequenos traficantes, geram aí encarceramentos ou até processos penais injustos, né? Sim, até considerando que o grande volume da massa carcerária é advinda dos crimes ali elencados na lei de drogas. E o tratamento também processual e de aplicação da lei é muito diferente, né? Por exemplo, para o usuário, como eu falei, você não tem uma pena privativa de liberdade, né? As penas estabelecidas para o usuário ali são de advertência a respeito do uso de drogas, serviço comunitário ou comparecimento obrigatório a curso a respeito dos efeitos das drogas. São as 3 penas previstas ali no artigo 28. E como é um crime que sequer tem uma pena privativa de liberdade, segue o rito do juizado especial, né? Então vai para o juizado especial criminal, muitas vezes acontece ali uma transação penal, ou às vezes até, dependendo do caso, entende-se que é um crime que não tem lesão nenhuma ao bem jurídico e arquiva-se, ou determina ali uma advertência, o juiz vai falar, enfim, mandar que ele compareça em alguma palestra, alguma coisa assim, e acabou por ali. Agora, para o traficante, a pena estabelecida ali é entre 5 a 15 anos, né? E aí já segue o rito... Hã? É uma pena alta, né? Exatamente. É uma pena, e aí até já 15 segue... anos. E aí já segue um rito realmente processual especial ali previsto na própria lei de drogas. E aí, pensa, um usuário que é mal interpretado como traficante, ele vai ter que, eventualmente, muitas vezes ele acaba sendo preso preventivamente, responde aquele processo no rito processual penal como se fosse traficante, porque ele foi mal interpretado, e aí lá para frente, às vezes ele consegue comprovar que ele não era traficante, sim que ele era usuário. Então, você tem ali essa grande diferença, né, de tratar o usuário como se ele precisasse de uma orientação e o traficante como se ele precisasse de uma punição efetivamente muito grande, mas esse problema na diferenciação entre um e outro pode acabar acarretando numa punição grande, ou pelo menos durante o processo, para uma pessoa que deveria ter sido considerada usuário. E também considerando que, além de ser uma pena, assim, até eu considero alta, né, uma pena de 5 a 15 anos, estamos já parte numa pena base de 5 anos, que pelo menos ali você já tem um regime semiaberto, né, não sendo reincidente, enfim. E outra questão a ser considerada, né, o tráfico é equiparado ao crime hediondo, então até para fins de progressão de regime é uma progressão mais dificultosa ali, né? Exatamente. Não se aplicaria hoje, claro, teve a alteração na lei de execução penal, né? Vamos chamar assim, um crime simples, você teria uma progressão de 16%, já um crime hediondo, equiparado hediondo, uma progressão bem maior, se eu não me engano, que já começa ali em 40%, né? Então você já fica ali quase que metade da pena em regime fechado, para depois passar quase outra metade no semiaberto, para aí sim depois pensar em progredir para um regime aberto, né?
Essa é uma questão aí a gente pode até entrar no debate de se realmente o crime, pela legislação atual, ele seria equiparado ao hediondo ou não, né? Que é um debate aí que o pessoal ainda está discutindo bastante. E se realmente o tráfico de drogas deveria ser considerado um crime equiparado ao hediondo, né? Pensando em aspectos gerais do que seria um crime hediondo. Mas eu acho que isso também vem muito da comunidade internacional, sabe? Aí nos anos... drogas. Exatamente. Nos anos 70, 80, que tiveram ali os grandes tratados internacionais de combate às drogas, que entendeu-se que as drogas eram um mal que toda a comunidade internacional deveria combater, né? E o Brasil aderiu aí a essa ideia de guerra às drogas e de que deve-se fazer todo o necessário para erradicar esse mal, como eles chamam, assim, né? E há quem defenda também, né, que a questão da equiparação hediondo viria de um mandamento constitucional de criminalização, que a Constituição ela, acabou dando esse mesmo peso aos crimes hediondos e ao tráfico, né, equiparando. Então, há quem defenda também nesse sentido. Calil, e partindo assim, para a questão dos aspectos procedimentais da lei de drogas, o que você gostaria de comentar, assim? Tem, claro, algumas diferenças, né, para o procedimento comum, né, do Código de Processo Penal, questões que foram posteriormente julgadas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, como era ali já na instrução, abria-se a instrução com o interrogatório do acusado, com o primeiro ato da instrução. Posteriormente, o Supremo julgou inconstitucional, porque iria aferir o princípio do contraditório, né? E da ampla defesa até, porque daí o interrogado ele não teria, digamos, acesso aos demais depoimentos para aí sim se defender. E também a questão também julgada inconstitucional, que era da prisão cautelar como uma regra, né? Também ali na questão de drogas. No aspecto geral, assim, o que você gostaria de comentar sobre esses procedimentos específicos da lei de drogas? Veja, você tocou num ponto muito interessante, que é essa questão que trazia ali, acho que é o artigo 44, se não me engano, que é a impossibilidade de uma concessão de liberdade provisória à pessoa que estaria sendo processada por tráfico de drogas, né? Que isso foi considerado depois que era inconstitucional e não está sendo aplicado. Mas isso faz com que a gente volte até naquele primeiro tema que a gente estava debatendo, né? Sobre a subjetividade de você definir ali o usuário e o traficante. Então, pensa no dano que isso pode gerar, né? Uma pessoa ali um usuário, até efetivamente um dependente das drogas, que seja mal interpretado numa abordagem policial ali pelo conceito, pelo contexto todo que está envolvido, e ele é autuado como se fosse traficante. Na vigência desse artigo, que não tem mais validade, obviamente, mas na época teve, né, por um determinado período, essa pessoa que foi presa ali, sendo dependente químico, mas foi considerada traficante, ela não teria direito à liberdade provisória, então ela responderia o processo efetivamente com uma prisão preventiva. E aí você coloca essa pessoa que tem um problema com dependência química numa prisão preventiva, em um ambiente que ela tem contato com outros criminosos, né, com outras pessoas que realmente cometeram crimes, em um ambiente que ela tem contato com pessoas que também consomem drogas ou efetivamente chega, né, essa droga até ela, porque a gente sabe que dentro do sistema as pessoas conseguem acesso às drogas, né? A gente não pode se iludir a ponto de pensar que a droga não chega lá. Então, essa era uma questão muito problemática, né? Primeiro porque você mantinha uma pessoa presa ali sem ter uma condenação como regra, né? Essa prisão eventualmente acabava sendo um adiantamento da pena e se essa pessoa depois fosse considerada dependente químico ou descobrisse que naquele contexto ela deveria ser enquadrada como usuário e não como traficante, ela ficou aquele tempo todo presa. Esse tempo todo a vida dela parou ali, né? Gerou um dano imensurável para ela, porque ela ficou presa injustamente, sem falar que ela ficou presa num ambiente ali que ela teve contato com outros tipos de crimes, outros criminosos e contato com mais substâncias entorpecentes que podem acabar piorando essa dependência dela.
Então, foi uma coisa aí que realmente, né, ainda bem que foi considerada inconstitucional. Porque, pode falar. Porque considerando, assim, a prisão cautelar, ela é uma garantia ao processo, né? Ela não pode ser vista como uma antecipação da pena. Em regra, a pessoa ela responde ao processo em liberdade, tendo toda a instrução, uma condenação definitiva, aí sim teria essa execução da pena. Mas da forma como estava colocado na lei, você tinha ali essa prisão cautelar, na verdade, como uma antecipação da pena. Então, primeiro a gente prende ali esse possível traficante. Ao longo da instrução, a gente verifica se ele é usuário ou não e, se for o caso, concede a liberdade para ele, né? Exatamente. Então, também é acertado essa declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo, porque fere a liberdade como garantia e fere a ideia justamente da prisão cautelar como garantia do processo e não como uma antecipação da pena. Exatamente. Eu acho que atualmente a principal diferença que existe, né, no rito de drogas ali, que pode ser notada e que ainda foi mantida, é a questão da defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, né? Porque hoje num processo penal ali comum, né, entre aspas, a gente tem ali o oferecimento da denúncia, o juiz analisa se é o caso de receber a denúncia e dar prosseguimento ao processo. Dando prosseguimento ao processo, abre o prazo para que se ofereça ali, apresente a resposta à acusação. E hoje no rito de drogas você tem essa inversão, né? O Ministério Público oferece a denúncia, aí abre-se o prazo para que se apresente a defesa preliminar, e aí, apresentada a defesa preliminar, o juiz deve decidir sobre as teses preliminares apresentadas, se forem, e realmente decidir se é o caso do prosseguimento no processo daquela forma como está sendo nos termos da denúncia, né? E eu acredito que parte disso seja também por causa dessa subjetividade que se tem, né? Porque até nessa defesa preliminar existe a possibilidade da defesa tentar comprovar ali que aquela pessoa que está sendo processada como traficante, na verdade, deveria estar sendo processada como usuário e pedir a desclassificação para o artigo 28 e o encaminhamento dos autos para o juizado especial criminal e não para que seja, né, que se proceda aquele processo como traficante, como tráfico de drogas, pelo artigo 33. Podemos considerar até, então, que esse procedimento diferenciado de, primeiramente, ali o imputado ser notificado para apresentar uma defesa preliminar, para posteriormente o juiz, tendo ali as condições da ação penal, receber essa denúncia e posteriormente ele fazer a citação para ele apresentar a sua resposta à acusação, né? Então você entende que essa defesa preliminar acaba sendo uma garantia, porque ela serviria como um filtro para se evitar que um usuário pudesse ser enquadrado ali como um traficante, né? Uma posse para tráfico em vez de consumo. Você concorda assim, com esse ponto de vista? Na teoria, o ideal seria que ela funcionasse assim como esse filtro, sabe? O que se tem muitas vezes na prática é que justamente por a classificação do delito ser feita analisando todo o contexto, né, da situação em que se encontrou essa droga e a pessoa portando essa droga, muitas vezes a defesa se manifesta afirmando que seria um contexto de porte para uso e não de tráfico de drogas, e aí aplica-se aquela ideia de indúbio pro societate, né, em que na dúvida vamos averiguar. Então, muitas vezes o juiz ou o próprio Ministério Público entende que seria os fatos e os aspectos ali alegados pela defesa demandariam verificação durante a instrução processual e dar-se prosseguimento ao processo como se fosse tráfico para verificar realmente se é o caso de uma condenação por tráfico ou o caso de uma desclassificação de posse para uso. Então, na teoria, eu acredito que o ideal seria que funcionasse como esse filtro. Pensando na subjetividade que existe ali nos critérios de diferenciação entre o usuário e o traficante, né, torna-se meio que óbvio que existe a chance de algum erro, de alguma má interpretação ali no contexto, se realmente aquela pessoa deveria ser processada como usuário ou como traficante. Em um cenário ideal, essa defesa preliminar
da própria defesa ali, daquela pessoa que está sendo processada, serviria como esse filtro, né? Acredito que seria a chance ali da defesa alegar que aquela pessoa deveria estar sendo processada como usuário, se é que o usuário deveria ser processado, né? Mas pelo artigo 28 e não pelo artigo 33, e pedir ali a desclassificação para o artigo 28 e mandar o processo para o juizado especial. Mas o que acontece na prática muitas vezes não é isso, né? A defesa às vezes até alega preliminarmente ali que seria um caso de posse de drogas para uso e não de tráfico de drogas efetivamente, e aí aplica-se aquela ideia de indúbio pro societate, né? E o juiz ou o próprio Ministério Público entende que essas alegações da defesa demandam instrução processual para serem analisadas, qual realmente seria o contexto ou não, e dá prosseguimento ali, recebe a denúncia, marca a audiência e aquela pessoa segue sendo processada como usuário para que se tenha uma decisão somente ao final do processo. Segue processado como se fosse traficante para que se tenha uma decisão somente ao final do processo. E outra questão problemática que às vezes acontece na prática é que o Ministério Público oferece a denúncia, aí a defesa apresenta essa defesa preliminar com as teses preliminares, às vezes pede ali uma desclassificação para o artigo 28, ou pede ali uma anulação em decorrência de uma abordagem ilegal ou algo nesse tipo, e aí o juiz, ao invés de decidir logo em seguida, envia os autos novamente para o Ministério Público, para que o Ministério Público se manifeste sobre as alegações da defesa. Aí o Ministério Público tem duas chances de falar no processo, né? Fala na denúncia, a defesa alega ali alguma nulidade, alguma tese preliminar ou uma desclassificação, e o Ministério Público tem a chance de rebater as teses da defesa para que então o juiz tome essa decisão. E aí, nesse momento, muitas vezes o Ministério Público, né, tendo essa dupla chance de fala, consegue tanto rebater as teses preliminares da defesa, quanto pede essa aplicação do princípio indúbio pro societate, né, para que dê prosseguimento ao processo e o juiz acolhe e segue para a audiência. E já quero adentrar sobre a questão do artigo 28 que a gente citou, né? Que é a questão do crime de posse, porte de droga para o consumo pessoal. A gente tem outra oportunidade, né? Uma conversa que tivemos falamos se seria constitucional ou não, questão da aplicação ali do princípio da lesividade, qual é o bem jurídico tutelado, né? E você até mesmo adentrou nesse assunto, a questão do bem jurídico tutelado nesse artigo 28 e é o princípio da lesividade. Pois é, essa é uma discussão até que já chegou inclusive no STF em 2015 sobre a constitucionalidade desse artigo 28 e até hoje não teve uma conclusão aí, né? Alguns ministros já até votaram, o Fachin, por exemplo, foi um que votou contra a constitucionalidade desse artigo 28, né? Como se o artigo fosse inconstitucional, mas não se tem ainda uma definição sobre esse tema. Então, assim, no geral, a gente tem que esse artigo continua valendo, né? O porte de drogas para o uso pessoal é ainda criminalizado, mas em alguns lugares, em algumas comarcas específicas, o próprio Ministério Público e o juiz têm o entendimento de que esse artigo não seria constitucional. Eu já dei a sorte de pegar um caso assim, posse de drogas para uso pessoal, e o próprio Ministério Público se manifestou pelo arquivamento, alegando que esse artigo ele violaria o direito de escolha do indivíduo de ingerir o que ele bem entendesse e de se autolesionar, e que não seria papel do direito penal impedir aquela pessoa de ingerir, seja bem o que ele entender, ou efetivamente de gerar uma autolesão ao corpo dele, né? E aí se tem esse entendimento de que o artigo 28, né, o posse de drogas para uso pessoal, seria um crime que ele não gera lesão nenhuma a nenhuma outra pessoa além do próprio usuário, né? Então deveria ser escolha dele decidir o que ele consome ou o que ele vai fazer com o próprio corpo, e que também não geraria dano nenhum ao bem jurídico tutelado, que em tese tem sim esse entendimento que o bem jurídico tutelado é a saúde pública, e que o fato da pessoa ter as drogas ali para uso pessoal não geraria nenhuma lesão a esse bem jurídico. Então, em alguns lugares, né, ainda são exceção, mas a gente encontra esse entendimento até enquanto o STF não toma essa decisão geral.
E já caminhando ali para o artigo 33, né, também, que daí já é o crime, a tipificação mesmo do crime de tráfico, né? Se eu não me engano, acho que são 18 condutas ali elencadas nesse artigo 33. Até eu quero rapidamente citar todas essas 18 condutas só para o nosso público. Então, aqui é do artigo 33 da Lei de Drogas, né? O que se considera crime: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Então, como o Calil tinha citado, uma pena de 5 a 15 anos de reclusão. Então, você veja que, só confirmando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 condutas só num artigo, né? Uhum. Pois é, esse é um artigo aí que, novamente, acredito que pela tentativa do legislador de tentar ao máximo conseguir punir o traficante, né, conseguir realmente chegar nesse traficante e aplicar uma sanção penal para essa pessoa que está envolvida com o comércio de drogas, e também nessa ideia de tentar ao máximo erradicar e combater o tráfico de drogas e as drogas em si da sociedade. Eles fizeram um artigo aí que inclui não só o ato em si de comercializar a substância considerada proibida, mas inclusive de atos preparatórios ali, né, de várias outras condutas envolvidas na cadeia de preparação, ou a cadeia envolvida antes dessa droga chegar efetivamente no processo de compra e venda ali que se tem, né, do traficante para o usuário. Então, o grande... Pode falar. Pode concluir. O grande problema aí, na minha opinião, é que eles colocaram diversas condutas com participações desproporcionais ali nessa cadeia envolvida no tráfico de drogas. Então, você tem condutas com relevâncias totalmente diferentes para a efetivação do tráfico de drogas em si, que vão ser enquadradas no mesmo artigo e tem a possibilidade de receber a mesma pena, né? Então, hoje em dia, ali, se você analisar, por exemplo, acho que é o parágrafo 1º, inciso 3º, né? Existe a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa que aluga um imóvel para um traficante. Se essa pessoa souber que o traficante está usando esse imóvel para o tráfico de drogas, essa pessoa, existe a possibilidade de ela responder também como se fosse traficante, né? Então, assim, é uma coisa bem complicada isso. E também existiria ali, acho que até uma vez a gente conversou sobre isso, sobre a impossibilidade de um concurso ali de crimes, né? Porque, veja, talvez a gente pode considerar que foi um erro de técnica legislativa, né? Porque você tem uma série de condutas e você acaba aplicando mesmo o peso da lei. Não seria mais interessante você dividir essas 18 condutas em alguns tipos penais ali, com penas proporcionais, até para você poder aplicar um concurso de crimes, né? Um concurso material, formal, né? Dependendo do caso. Então você tem ali, de repente, uma série de condutas que a pessoa ela pode, digamos, preencher todas essas 18 condutas ali. Bem, não sei, não consigo imaginar bem. Mas, enfim, ter ali uma conduta que ela possa correr esse artigo 33, se capte. Daí como é que fica a aplicação? Dentro de um artigo correria esse concurso de crimes, então não seria mais interessante se o legislador tivesse feito ali uma divisão de vários tipos penais para distribuir bem essas condutas, com penas ali proporcionais e até para possibilitar uma hipótese de concurso de crimes. Penso que seria mais proporcional e mais adequado, né? Você poderia punir de uma forma mais pesada quem, dentro dessa cadeia de produção, comercialização, poderia punir a pessoa com maior responsabilidade, com peso maior, e
e da mesma forma, né, proporcionalmente, aquele que só desempenhou teve um papel menor, né, nessa cadeia de produção e comércio do narcótico, né? Penso que seria mais adequado se assim fosse. Pois é, se a ideia é você punir com o maior rigor possível, né? Se a ideia do legislador nessa época de formulação da lei de drogas, não que realmente seja justificável, mas se a ideia do legislador nesse momento foi você punir com o maior rigor possível o traficante, a pessoa envolvida com o tráfico de drogas, faria muito mais sentido você ter uma separação dessas condutas, né? Porque daí a pessoa que realmente está envolvida com toda a cadeia preparatória ali das drogas e do tráfico, ela poderia ser punida realmente, como você falou, com um maior rigor, né? Como se fosse com a aplicação ali, talvez até de um concurso de crimes ali. Agora, eu acredito que a ideia tenha sido desencorajar ao máximo a participação ou qualquer tipo de apoio ao tráfico de drogas, né? E estabelecendo essa punição tão grave quanto aquela pessoa que, de alguma forma, por mais ínfima que seja, tem algum tipo de participação ou apoio ali a esse processo de tráfico, né? Igual como eu falei, por exemplo, quem cede um imóvel para que seja realizado o tráfico de drogas. Essa pessoa muitas vezes não teve contato nenhum com a droga ou com o comércio, só está, enfim, alugando um imóvel, cedendo um imóvel, ela tem a possibilidade de ser processada como se fosse, como se incorresse no artigo 33 também. Então, acho que faz parte dessa noção também de que todos os setores da sociedade, essa noção já veio da comunidade internacional, de que todos os setores da sociedade deveriam estar unidos para erradicar o tráfico de drogas da sociedade e combater esse mal, né, que eles consideravam um mal na época. Então, tem até meio que uma imposição moral, assim, de você não participar de forma alguma com qualquer coisa que tenha relação com o tráfico de drogas, né? Então, só que acabou gerando aí essas desproporcionalidades na própria lei. Eu até quero retomar essa questão que você falou de toda essa questão da política das drogas no último tópico aí da nossa conversa. Mas antes disso, eu queria comentar contigo sobre o tráfico privilegiado, porque para aquelas pessoas ali que, digamos, um traficante menor, vamos chamar assim, que não tem antecedentes, ali não está respondendo com um crime com violência, grave ameaça, não tem ali uma ligação com uma organização criminosa, né? Não se dedica, né, a esse tipo de atividade, tem a possibilidade de ter essa pena reduzida, né? Ser enquadrado ali como chamam de tráfico privilegiado, correto? Isso, exatamente. Os requisitos ali para o tráfico privilegiado, de acordo com a lei, são que a pessoa seja primária, de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre a organização criminosa. Então, é uma possibilidade ali meio que daquela pessoa que eventualmente se envolveu com o tráfico de drogas, para que ela tenha ali meio que como se fosse uma segunda chance assim, de não receber essa punição tão grave que é aplicada realmente ao traficante que é tão efetivamente combatido pela lei de drogas. O problema é que muitas vezes na prática cabe ao próprio usuário, ao próprio pessoa que está sendo acusada, ao traficante, comprovar que ele se integra nesses parâmetros, né? Porque dependendo da quantidade de drogas que foi apreendida ou do contexto da apreensão ali, tem-se uma presunção de que ele integraria alguma organização criminosa, algum aparato mais organizado ali de tráfico de drogas. Então, daí cabe a essa pessoa, na prática, comprovar que ela é merecedora do tráfico privilegiado e que ela não integra a organização criminosa, porque dependendo do contexto, essa situação já é meio que presumida. Não deveria ser, mas na prática a gente sabe que alguns juízes e promotores já meio que, olha, dependendo do contexto ali, claramente está integrando um aparato mais organizado por causa, enfim, da forma como essa droga estava sendo transportada e etc, etc. E corre-se um risco ali de você ter uma produção de prova diabólica, de uma inversão do ônus probatório, porque daí o imputado, o réu, que tem a sua garantia de defesa, né, tem direitos e garantias fundamentais, ele que teria que produzir essa prova para afastar esse peso, né, da punição, e não o Estado acusador
teria o ônus de demonstrar que aí sim ele faz parte de uma organização criminosa e não faria jus a esse tráfico privilegiado. Pensando em uma aplicação de lei em contexto acusatório, conforme é aqui no Brasil, deveria ser ônus da acusação comprovar que essa pessoa integra algum tipo de organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas para que não seja aplicado o tráfico privilegiado. Então, deveria ser a regra o tráfico privilegiado, e se essa pessoa não preenche os requisitos, aí sim a punição como o caput do artigo 33. Mas o que se tem é justamente o contrário, meio que uma inversão do ônus da prova, né? Cabe àquela pessoa que está sendo processada pelo artigo 33 comprovar que ela não integra algum tipo de aparato organizado dedicado ao tráfico de drogas para que consiga a aplicação desse privilégio que é o tráfico privilegiado, né? Exatamente. Até eu preciso fazer uma errata aqui. Na minha cabeça, acabei misturando o acordo de não persecução penal com o tráfico privilegiado. Fiz uma bagunça aqui. Então, só para reforçar o que o Calil já disse, então, os requisitos objetivos do tráfico privilegiado é a questão da primariedade, né? O réu ele tem que ser um primário, ele tem que possuir os bons antecedentes, e a questão que o Calil comentou, que acaba tendo ali uma subjetividade, é a questão na prática, né? Que é a questão de integrar uma organização criminosa e dedicação a essas atividades criminosas, né? Que muitas vezes acaba tendo ali uma presunção e, como já falamos, abrem as portas ali para o arbítrio, né? Exatamente. Você acaba tendo uma inversão do ônus probatório, acaba tendo ali uma produção de prova diabólica, né? O Estado, que tem toda a sua estrutura de investigação, em vez de demonstrar que essa pessoa ela integra uma organização, não, a pessoa tem que produzir essa prova diabólica e de alguma forma provar que ela não integra. Que ela não... Enfim. Exatamente. Outro aspecto problemático ali do artigo 33, até que a gente não comentou quando a gente estava falando desse artigo especificamente, é a ausência de um especial fim de agir para a aplicação do tráfico de drogas em si, né? Foi uma coisa até que a gente já conversou previamente numa outra conversa aí, e isso acaba gerando, de certa forma, uma presunção de traficância, né? E acaba gerando até aquele problema que a gente estava falando inicialmente do usuário, que pode ser mal interpretado. Calil, você está sem som. Ouvindo? Estou te ouvindo agora. Você está falando do usuário, pode ser mal interpretado. Isso, exatamente. Porque, assim, no artigo 28, a gente tem um especial fim de agir, né? Vou ler rapidinho aqui o artigo 28. Adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal. Agora, o artigo 33 não existe esse especial fim de agir, né? Tem ali importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, todas aquelas condutas que você já falou. Trazer consigo, ministrar, entregar em consumo, fornecer, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, né, essas substâncias. Então, não existe esse especial fim de agir. O que acontece na prática? Se a pessoa for encontrada com as drogas em um contexto que não pareça que essa droga é para o consumo pessoal em si, dependendo de todo aquele contexto que a gente já comentou que tem que ser analisado, na dúvida essa pessoa vai ser enquadrada como traficante. Não deveria, mas na prática a gente nota, atuando na área, que na dúvida enquadra-se como traficante, porque qualquer contexto que essa pessoa seja encontrada com as drogas que não seja explicitamente para uso pessoal, será enquadrada dessa forma. E aí você tem ali uma presunção de traficância, como eu falei, essa pessoa, cabe a ela durante o processo comprovar que ela estava num contexto ali de posse de drogas para uso e não com intenção de tráfico, porque o artigo 33 nem exige essa intenção de tráfico, intenção de comercialização. Basta que, enfim, seja encontrado com drogas num contexto que a pessoa não esteja pretendendo usar. Pois é, daí como é que faz essa prova, né? Como é que o cara prova? Olha, eu não queria vender, eu queria consumir. Como é que faz essa prova? Não é exatamente? Não é uma prova diabólica? Vai depender muito do caso concreto também. E essa questão do especial fim de agir foi uma coisa também que foi debatida na comunidade internacional ali, quando se fez, quando se teve ali alguns dos pactos internacionais de combate às drogas, foi uma coisa que
que nesses tratados internacionais também não tinha, e foi se debatido se deveria ter ou não esse especial fim de agir para que se punisse o traficante. E no final decidiu-se que não precisaria, porque o objetivo, entendeu-se que isso limitaria a atuação de realmente punir o traficante. Então, só que aí não se pensou nos malefícios que isso geraria, por exemplo, para o usuário ou para o dependente, né? Todos aqueles malefícios que a gente já trouxe aqui também, por exemplo, da pessoa ser processada injustamente como traficante, da pessoa ser presa preventivamente como traficante em um ambiente que ela tem contato com essas drogas, e, enfim, tudo isso, né? E eu já vou aproveitar esse citou já para puxar uma outra questão. O que a gente também já havia conversado é que você tem uma legislação que prevê uma situação abstrata para ser aplicado para situações concretas. E essas situações concretas podem gerar consequências positivas ou negativas. Você mesmo citou. Criaram ali uma situação para você ter uma repressão maior ali para o traficante, mas não pensaram na consequência negativa, que é você enquadrar ali um usuário como traficante. Exatamente. Exatamente, esse é o problema. Que a gente também havia conversado, que é a questão do populismo penal, né? Congresso que produza toda essa legislação penal, em vez de instaurar comissões com juristas, especialistas, uma forma madura até com a própria sociedade, abrir audiências públicas para debater todas essas questões, acaba indo para o caminho mais fácil, que é do populismo penal, né? Tem ali um clamor popular, os políticos já pensando nas suas próprias reeleições, lançam ali projetos da forma mais populista e simplista possível, de só aumentar o encarceramento, aumentar penas e enxergando isso como a melhor forma de combater o crime organizado, de combater o tráfico, e depois ficam essas consequências residuais, né, esses efeitos colaterais que a legislação acaba trazendo. E a respeito das drogas especificamente, existe todo um discurso construído, né, sobre as drogas. Então, enfim, você tem, por exemplo, diversas substâncias consideradas entorpecentes ou consideradas proibidas. Cada uma delas gera efeitos dos mais diversos no corpo da pessoa que utiliza, e isso vai depender tanto dos aspectos do corpo daquela pessoa quanto dos aspectos daquela substância. Então você coloca ali, por exemplo, maconha, cocaína, enfim, drogas que geram efeitos totalmente diferentes, tudo num mesmo pacote ali de proibição, né? E o que se tem é até essa ideia popular de que todas elas são capazes de gerar uma dependência meio que imediata, né? Como se tem-se até esse tratamento que a Rosa Del Olmo chama de médico jurídico, né? Que aí você trata o usuário como se ele fosse uma vítima, um dependente que precisa de um tratamento, e o traficante como se ele fosse um criminoso malvado que precisa dessa punição estatal. E tem-se até essa ideia, senso comum, de que todo usuário é dependente ou vai se tornar dependente em algum momento, e todo usuário é vítima e precisa dessa orientação do Estado e dessa intervenção para que ele saia dessa vida, né? E você tem que realmente, não necessariamente todo usuário vai se tornar um dependente químico. E aí tem-se também toda essa punição de atos preparatórios para evitar ao máximo que essas drogas cheguem à sociedade, né? Até um dos grandes argumentos usados para continuar a criminalização a gente vê no senso de criminalização do artigo 28 ali, quando a gente fala, por exemplo, que ela não atinge bem jurídico nenhum, as pessoas falam, tá, mas e se essa pessoa que está portando a droga ali oferecer para outras pessoas? Aí a gente já tem até um outro artigo, né, um outro crime para punir essa pessoa que oferece drogas, ainda que sem intuito de lucro, para outra pessoa, até para consumo em conjunto ali, né, que é o artigo 33, parágrafo 3º. Então você enquadra até muitas vezes a pessoa que faz o uso compartilhado da droga como se no artigo 33 ali, que é o artigo do tráfico, para evitar ao máximo que qualquer tipo de proliferação de oferecimento dessa droga aconteça, né? Então são medidas bastante drásticas, assim, para tentar evitar ao máximo o consumo e a venda dessas substâncias.
Sim. Se torna até uma coisa meio que, de certa forma, irracional, assim, né? Sim. Porque lembrando, o bem jurídico tutelado na lei de drogas é a saúde pública, né? Esse é o bem jurídico tutelado, mas a gente tem que pensar de forma pragmática, né? Até o utilitarista, até que ponto isso está, esse formato de guerra às drogas está realmente trazendo algum resultado positivo para a sociedade, né? Colocando na balança, né? Qual lado da balança está pesando mais? O aspecto positivo ou negativo desse formato de guerra às drogas? Será que a sociedade não deveria pensar uma outra forma de fazer esse combate buscando uma tutela da saúde pública? Mas daí é aquilo que a gente volta, do populismo penal. O que é mais fácil? Você parar e sentar e conversar, poxa, será que esse é o caminho certo? Será que não tem uma outra forma de a gente combater? Investir mais na saúde pública, conscientização, políticas públicas para se combater isso? Será que ou deveria que dá ser mais objeto voto? do direito Chegar na penal? TV... ou chegar na TV e falar assim, bandido tem que estar na cadeia, tem que aumentar as penas... Daí você coloca o direito penal como última ratio ou o direito penal como prima ratio, como na prática fazem, né? E todas aquelas exatamente. questões. Cadê o princípio da fragmentariedade, né? O direito penal ele só realmente é um fragmento. O que você puder utilizar de outros ramos do direito para você aplicar uma certa sanção ou obter algum fim, seria melhor. Poderia se aplicar o direito administrativo, certos condutos aplicar multa, ou enfim, certas regulações. Enfim, não tem uma solução fácil. Eu mesmo não consigo pensar numa solução fácil. Mas eu acho que o principal, o mais importante é ter a discussão, uma discussão de forma madura, né? Mas infelizmente acaba tendo uma questão panfletária, de ou liberar geral, ou de prender geral. Eu acho que o caminho não é por aí. Tem que ter uma conversa, tem que pensar e, de qualquer forma, qualquer decisão tomada, qualquer rumo tomado, vão ter consequências. Sim. Essa é uma das grandes críticas até de determinadas vertentes da criminologia a essa política de guerra às drogas, né? A primeira é que a política de guerra às drogas, ela foi fundada no objetivo de você impedir o tráfico, impedir a comercialização das drogas e impedir o uso também, né? De proteger o usuário, de proteger a sociedade desse mal que as pessoas chamam que é as drogas. Então, assim, a crítica de determinadas vertentes da criminologia, primeiro, que a guerra às drogas, que já está sendo aplicada há anos, ela não está cumprindo esse objetivo, ela não consegue proteger o dependente e não consegue impedir a comercialização dessas substâncias. Então, primeiro, não está dando certo. Segundo, deveria ser papel do direito penal tutelar, por exemplo, o que o usuário insere no corpo dele, impedir esse livre-arbítrio, né, da pessoa consumir o que ela bem entender, deveria ser criminalizado. E aí entra-se também nessa questão do populismo penal, né? De que, enfim, a mídia, os políticos e governantes e o legislativo têm essa ideia de que quanto mais punição, a solução para qualquer problema social é a punição, né? A imposição de punição para que aquelas pessoas se adequem ao que está na lei. Esses movimentos de lei e ordem, como se a lei miraculosamente resolvesse a situação e a punição também, né? Então, realmente é um problema complexo, assim como qualquer outra criminalidade, mas efetivamente o problema das drogas é um problema complexo e não é uma solução simplista que vai resolver esse problema, né? Também pensar para a sociedade, né? Para fins de segurança pública. Para a sociedade, o que realmente importa para a sociedade, para o cidadão médico? É a tutela dos bens jurídicos mais importantes, que é a vida, a integridade física, o patrimônio, dignidade sexual, aqueles crimes que a gente considera mais graves que afetam diretamente as pessoas. Em regra, claro, a questão de drogas é um crime que não tem violência, em regra, né? Claro que você tem ali, em razão das facções, organizações criminosas, você acaba tendo ali crimes conexos, né? A questão do narco-homicídio e tudo mais.
Mas, enfim, até que ponto tem que realmente pensar, né, que o Estado, nessa guerra às drogas, você tem todo um aparato policial do Estado voltado principalmente para essa guerra às drogas. Se isso para a sociedade realmente está trazendo benefício a esse tipo de abordagem, esse tipo de combate, né? Eles se alimentam uma série de outros problemas. Fortalecimento de facções, esse alimento desse mercado negro, já também conectado ali ao mercado negro de armas, tráfico de armas, hoje até grupos quase que guerrilheiros, né, do tráfico, que acabam se armando para combater o próprio Estado ou disputar território, poder com outras facções. E nisso, nessa guerra às drogas, o próprio cidadão acaba sofrendo, né, os efeitos colaterais disso, e os próprios agentes do Estado, né? Quantos policiais em confronto, em razão dessa guerra às drogas, acabam sendo vítimas disso, né? Então, e aí você tocou num ponto muito interessante, né? Por exemplo, a violência do traficante. Se tem toda essa construção social, e muitas vezes até ajudada pela mídia, de que todo traficante vai ser aquele cara violento lá do morro, portando um fuzil, que, enfim, gera um mal extremo para a sociedade. E aí, em decorrência disso, se tem essa ideia de que vale tudo para combater o tráfico de drogas e combater o malefício que esse traficante está causando para a sociedade. Qual que é o grande problema? Nem todo traficante é necessariamente um assassino ou uma pessoa violenta, né? A gente tem aí pessoas que vendem drogas, por exemplo, estudantes universitários que vendem droga para os seus colegas universitários, enfim, e todas essas pessoas são colocadas no mesmo pacote, como se fossem todos aquele traficante perigoso. Se esse traficante perigoso, por exemplo, ele é violento, ele mata, usa de violência para sustentar ali o comércio dele, por exemplo, ele deve responder pelos homicídios que ele cometeu, pelas violências que ele cometeu. Já existem também, né, artigos na legislação para combater, para punir ele por isso. Exatamente. Então, não quer dizer que o tráfico de drogas em si também necessariamente torne aquela pessoa uma pessoa violenta. Então, tem que ter essa separação também, né? E o que se tem é que efetivamente você está criminalizando e punindo e movimentando todo o aparato estatal, né, para punir simplesmente uma relação de compra e venda, né? Por mais que seja uma relação de compra e venda de um produto proibido, o traficante, em momento algum, ele chega e obriga o usuário a comprar aquela droga. Obviamente que existem os usuários dependentes químicos, que daí é uma situação muito mais complexa, mas, por exemplo, o usuário eventual, ele vai lá e ele consome aquela substância porque ele quer, ele vai atrás e se tem ali uma oferta e uma demanda. O traficante fornece e o usuário consome. Então, tem até esse debate de que se realmente deveria ser considerado tão hediondo e tão grave quanto ele esse delito do tráfico de drogas, que simplesmente não passa de uma compra e venda. E aí a ideia, o discurso é de que, por mais que seja uma simples situação de compra e venda, ele movimenta outros tipos de violência em todo o processo ali para até que aquela droga chegue naquele usuário. Mas então o que deve ser criminalizado são essas violências que acontecem antes, e não aquela relação de compra e venda. Sim. E outra questão, eu lembro quando eu era adolescente, como tinham campanhas na TV do Ministério da Saúde em relação a drogas, né? Eu lembro que era campanhas publicitárias assim muito bem produzidas, e tinha um slogan, drogas nem morto, bem voltado para o público jovem. Eu lembro, como adolescente, aquilo me marcou muito, e é algo que a gente não vê mais na TV. Quando foi a última campanha do governo, do Ministério da Saúde, a respeito de drogas, né? Porque assim, ninguém está defendendo. Claro que droga faz mal para a saúde. O que a gente está querendo dizer é que você tem várias formas de combater isso, mas só que infelizmente é adotado... gerando menos danos para a sociedade. Exatamente. Daí, então, se vale primeiramente do direito penal, da violência do Estado, da guerra às drogas, e que a gente, na prática, não vê um resultado, né? O que tem que ser analisado, na verdade, tem que ser feito meio que um cálculo ali, por mais que seja impossível fazer esse cálculo exato, mas assim, um cálculo, primeiro, dos resultados positivos que essa guerra às drogas está trazendo, se realmente ela está cumprindo o papel que ela deveria cumprir, ou o papel que ela se propõe a cumprir, né? E aí entra a crítica criminológica, que realmente não está cumprindo, né?
Já temos aí há anos essa guerra às drogas acontecendo e ela não está surtindo o efeito que deveria surtir. Então, primeiro, se essa guerra às drogas está surtindo o efeito a que se propõe, e segundo, os malefícios que essa guerra às drogas está gerando também, enfim, para a sociedade no geral, e os custos e todos os efeitos colaterais que a gente tem, que atualmente são colocados como um mal necessário para combater o tráfico e o uso de drogas. Então, deveria ser feito de forma racional essa análise para efetivamente se esse é o melhor caminho ou se deveriam se pensar em outras formas de tentar abordar a questão do uso, da dependência e do comércio de substâncias entorpecentes. Exatamente. Kalil, já caminhando para o final, você teve uma indicação de alguma obra, algum filme, documentário a respeito do tema? Algo que você quer indicar para o público? Tenho alguns. Inclusive, eu tenho alguns livros que eu estou usando agora para fazer o meu TCC de criminologia, né? Que eu estou fazendo aí uma análise a respeito da influência da mídia na perpetuação desse discurso de guerra às drogas. E para isso eu estou fazendo uma análise também no que consiste efetivamente as políticas de drogas no Brasil atualmente e no que consiste esse discurso de guerra às drogas, quais são as bases para esse discurso de guerra às drogas, né? Então, acho que a gente tem aí alguns livros interessantes para o pessoal entender um pouco mais essa questão das drogas. Primeiro, acho que seria legal indicar O Direito Penal da Guerra às Drogas, do Valois, né? É um juiz de execução penal. Isso, Luiz Carlos Valois, ele é juiz de execução penal e ele escreveu um livro sobre esse tema das drogas. Tem o do Salo de Carvalho também, que é a Política Criminal de Drogas no Brasil, um estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343 de 2006. Então ele aborda também toda essa construção da Lei 11.343 de 2006 e dentro desses discursos, né, de guerra às drogas e toda essa situação. E acho que é interessante também A Face Oculta das Drogas, A Face Oculta da Droga, né, da Rosa Del Olmo, que é um livro clássico aí que aborda historicamente toda a construção desse discurso de guerra às drogas na comunidade internacional, desde os anos 50 até os anos 80 ali. É muito interessante, é um livro bem curto, bem fácil de ler também para quem tiver interesse. E é um livro aí que atualmente no Brasil o pessoal da criminologia que analisa a questão das drogas tem como base principal, assim. Inclusive o próprio Valois e o Salo de Carvalho, no livro deles, eles citam esse livro da Rosa Del Olmo, é bem interessante também. Legal. Eu quero fazer duas indicações para vocês. A primeira é o 13ª Emenda, que é um documentário que está na Netflix. Ele fala da política dos Estados Unidos após a abolição da escravidão e como foi utilizado ali a criminalização de drogas, principalmente drogas utilizadas pela comunidade negra como uma forma de encarceramento. Então, fica a indicação na Netflix, o 13ª Emenda. Uma segunda indicação que eu quero fazer é um documentário que até comentei com o Kalil recentemente, que é o Quebrando o Tabu. Ele fala sobre essa questão da guerra às drogas, a política de drogas. É um documentário bem interessante, ele tem participação ali de ex-presidentes, tem participação do Bill Clinton, do Jimmy Carter e até do Fernando Henrique Cardoso. Bem interessante, está disponível no YouTube completo, recomendo para vocês. E mais uma indicação, Kalil, algo mais a acrescentar? Não, eu acho que é isso. Até pensei em a gente comentar a questão daquelas decisões que estão sendo autorizadas agora, por exemplo, o plantio da cannabis para uso de óleo medicinal, né? Acho que aí é pelo menos um início nessa mudança de paradigma e de mentalidade, né? Mas acho que a gente pode comentar isso com mais calma, eventualmente mais para frente. Isso, exatamente. A gente está com esse projeto do nosso podcast Criminal Simples, de sempre estar trazendo um tema relacionado ao direito penal, processo penal, até na criminologia, né? O Kalil está se formando criminólogo, né? Em breve já está formado, criminólogo, além da bacharel em criminologia. Bacharel em criminologia. E vamos fazer sim um episódio podemos até tratar sobre essas questões aí do uso da cannabis medicinal, acho que é um tema bem interessante. Também eu estou com a ideia de toda semana, conjunto com o Kalil, tá produzindo um podcast, né? Quero deixar um dia fixo, né? A ideia é toda segunda-feira
subir um episódio para vocês no YouTube e no Spotify. E agradeço, né, você que ouviu a gente até agora. Se você tiver algum colega que é estudante de direito, que é advogado, que milita na área, tem interesse nesses temas, por favor, compartilhe esse episódio, isso ajuda bastante a gente. Khalil, obrigado aqui pela tua presença, o papo foi muito bom como sempre, e vamos aí produzindo novos conteúdos para o nosso público, porque a gente tem que espalhar a informação e o conhecimento. Eu gostaria de agradecer novamente também você, Augusto, né, pela oportunidade da gente debater esse tema aí, que é um tema tão importante e ainda assim tão, de certa forma, debatido em determinados setores aí da sociedade, setores jurídicos, mas tão pouco debatido de forma racional em outros setores, né? Então, acho que é importantíssimo a gente sempre trazer esses pontos de vista a respeito desses temas, e agradecer também ao espectador, quem está ouvindo a gente aí, e esperamos que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado, e acho que é isso. Maravilha, pessoal. Muito obrigado para quem ouviu. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio do Criminal Simples Podcast. Valeu!